Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o verso 16 até o 20. Primeira Tessalonicenses 5, 16 a 22. Leamos todos juntos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, buscando a face e a presença do Senhor. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Porque essa é a postura que devemos ter, Senhor, diante da tua palavra, de completa submissão, disposição e boa vontade. Toca, Senhor, nos nossos corações, para que pela prática da piedade, da santidade, possamos viver, Senhor, para a tua glória, Deus. A glória do Deus vivo e verdadeiro. Rogamos que o Senhor oriente as nossas vidas. Neste último dia do ano, em que é costume, Senhor, pensarmos naquilo que fizemos ou deixamos de fazer, que o Senhor dirija os nossos pensamentos, as nossas resoluções, direciona, Pai, completamente a nossa vida, para que, ó Deus, o nosso crescimento seja notório, o nosso crescimento seja notável, impulsionado. Ó Deus, completamente dirigido e fortalecido pelo Teu Santo Espírito. Nos alimenta, Senhor, com a Tua palavra. Mortifica, Senhor, a nossa carne e abençoa cada irmão aqui presente, cada pessoa aqui presente nesta casa de oração. Nos dê, Senhor, a Tua palavra, o maná espiritual, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma música muito bonita em inglês, cantada pelas crianças. E eu fui num culto de ação de graças, na quarta-feira, Thanksgiving era quinta, e lá as crianças cantaram este cântico. Faz uma certa lista das bênçãos de Deus. É um cântico maravilhoso, depois vou compartilhar com os irmãos. É profundo, é detalhista. O cântico diz o seguinte, vou traduzir aqui. Agradecido. O cântico tem como nome agradecido por tantas coisas. Agradecido para cada dia abençoado. Cada dia deste ano, o Senhor te abençoou e me abençoou. 2, por respirar. A gente não é digno nem do ar que a gente respira, meus irmãos. A gente não é digno nem de estar vivo. Deus, na sua misericórdia, sustenta a nossa vida.
por sua misericórdia e pelo seu poder. Imagine as crianças cantando esse cântico. 3, por minha família. 4, tudo que eles, ou seja, minha família, tudo que eles significam para mim. 5, simplesmente por viver. Estar vivo. 6, pela terra e céu. 7, pelo paraíso. Por cada coisa boa que eu tenho e vem de Deus. Todo dia, cada hora. Bênçãos que Ele envia sem número e sem fim. Se eu contasse 100 ou 1000, tenho a certeza de que haveria mais motivos para agradecer. Aí continua a sequência. 8, pela chance, pela oportunidade de crescer. 9, coração, mãos e alma. 10, pelos olhos que veem. Tudo que Deus me deu. Eu poderia continuar e continuar contando o dia inteiro. Observe que o canto está dizendo: qualquer lugar que você olhe, bênção, bênção, bênção e bênção do Senhor. Eu sei que Ele está comigo. Por cada coisa boa que eu tenho e vem de Deus. Todos os dias, todas as horas, bênçãos que Ele envia sem número e sem fim. Se eu contasse 100 ou 1000, tenho certeza de que haveria mais e mais motivos para agradecer. Eu estava nesse culto, irmãos, ouvindo esse cântico lindo, as crianças cantando na quarta. Mas no dia anterior, conversa com a minha irmã, 11h30 da noite, ela me contava que o marido dela, meu cunhado de seu, estava com câncer e faria um tratamento para enfrentar essa doença. Ele estava assim abalado, e o culto era de gratidão. E aí eu entendi um pouco melhor o que Paulo disse aqui. O Senhor me conduziu a esse texto. Em tudo, dai graças. Como eu citei pela manhã, em todas as circunstâncias, deem graças. E eu passei a orar somente para que o Senhor me fortalecesse, para fortalecer, porque é para isso que eu sirvo. Que eu fosse útil, que fosse consolado para consolar e chorar. Meus irmãos, quando Deus levou o povo para o deserto, Deus estava com eles. O deserto que o Senhor permite nas nossas vidas é justamente para saber o que está no nosso coração. Uma enfermidade, um luto, um desemprego, uma prova que parece ser maior do que a nossa força, e na verdade é. Porque só o Senhor é forte. Só o Senhor é Deus. E é nesse momento em que nós sentimos uma fraqueza, uma impotência, o que eu faço diante disso? Como que eu resolvo isso? E não tem algo para resolver. O que o Senhor quer ouvir de nós
a gratidão. Em tudo, dai graças. No deserto, na Babilônia, em Roma, no Egito, na prisão, Paulo está dizendo: sejam gratos, meus irmãos. A primeira pergunta, então, aqui do texto é quando? E a resposta é sempre. Sempre. Alguém diz, como? Como chegar nesse nível espiritual, nessa envergadura espiritual para agradecer sempre? O que ele disse antes? Orai sem cessar. Regozijai-vos sempre. Veja a ideia de continuidade sem interrupção. Sempre, sem cessar, em tudo. Alegrai-vos sempre. Ele disse isso lá aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Se o Senhor for a fonte da sua alegria, a sua paz permanecerão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o resultado do exame seja terrível, ainda que você seja abandonado pelas pessoas, ainda que, você se alegrará, porque a fonte da sua alegria é Jesus Cristo. É possível isso. É o que eu tenho falado para os policiais que vivem sob aquele estresse constante. Que a alegria da nossa vida e que a força da nossa vida seja Deus e não um homem, nem circunstância alguma. Esta é a vontade de Deus. A epístola já disse, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora o apóstolo Paulo diz, esta é a vontade de Deus, a gratidão. Deus quer, irmãos, que nós sejamos santos, consagrados, voltados para Ele. E Deus quer um povo grato, que o ama, que o adora, mesmo quando está muito difícil. Lembra de Jó? O homem perdeu tudo de uma vez só. Ele perdeu todos os seus filhos, todos os seus bens, depois ele perdeu a sua saúde. Mas ele se prostrou e disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, levou, bendito seja o nome do Senhor. Não é se é fácil ou difícil, meus irmãos, é algo que Deus fará na nossa vida. Porque a nossa tendência é ingratidão, é murmuração, é dizer, Deus, eu não estou gostando disso, Deus, eu não aceito aquilo, Deus, eu não posso viver dessa forma. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, porque a pessoa que ora muito, entende que o que ela tem é permissão de Deus. E ela orou entregando a causa para Deus, o Senhor fechou as portas, está nas mãos de Deus. Quem ora, confia. Quem se regozija, tem o contentamento. Quem agradece, confia no Senhor. Esta é a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, Pai, se possível, faça de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem aprende a orar assim, e todos nós devemos pensar, será que eu realmente oro? Pai, seja feita a tua vontade.
Será que eu realmente me submeto? Pai, seja feita a tua vontade, mesmo diante da cruz, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Eu agradeço, como diz no cântico, cada hora, cada dia, cada momento, bênção, bênção e bênção. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui está outra chave. É a comunhão com Jesus que deixa o crente grato. É quando nós fortalecemos a nossa união com Jesus, a nossa amizade com Jesus, o nosso amor com Jesus, por Jesus, o nosso discipulado em Cristo. Então, quando agradecer? A Bíblia diz: sempre, não importa o que aconteça, dobre os seus joelhos e adore a Deus e agradeça a Deus pelo dom da vida. Fui fazer um ofício, era fora de São Paulo, não lembro mais a cidade. E a mãe havia falecido lá de uma forma muito terrível. Quando foi dada a palavra para os familiares, o filho tomou muito crente, e falou assim: eu quero agradecer a Deus pelo testemunho da minha mãe. Aquilo impactou todo mundo. Porque no meio da dor, no meio do sofrimento, aquela coisa súbita que aconteceu, alguém se levantou e agradeceu a Deus. Lemos de manhã e lemos à noite de propósito. Onde estão os 9? Quem volta para agradecer? Quem no meio de sofrimento e dor vai se levantar e dizer o seguinte: eu quero agradecer a Deus, mesmo chorando aqui, mesmo com o coração ferido, quebrado, eu quero agradecer a Deus. Muitas coisas aconteceram neste ano, meus irmãos. Nós aqui na igreja também sofremos com alguns irmãos em algumas situações mais extremas. Nosso irmão Pedro Felipe, presbítero Marcos Henriques, que os presbíteros visitaram essa semana. Esse meu cunhado, que eu fui terça-feira lá com o pastor Nelson visitar e orar. Vamos agradecer a bondade de Deus na vida desses irmãos que estão firmes no Senhor. E o seu coração e o meu coração, se nós começarmos a pensar, nós cantaremos com as crianças este cântico. Senhor, eu teria 100 motivos, 1000, na verdade eu não deixaria de contar mais tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. Falta gratidão porque falta fé. Falta gratidão porque falta regozijo no Senhor. Falta gratidão porque falta oração. Falta gratidão porque falta comunhão com Jesus. Porque o nosso foco, o nosso olhar está na coisa errada. O conselheiro bíblico já falecido, um homem de Deus, David Paulison, estava conversando com uma pessoa no carro, ele dirigindo, a pessoa ao lado, e outros 3 atrás conversando. E a pessoa que estava ao lado dele dizia o seguinte: olha, tem uma pessoa que escuta vozes e dá atenção para o que os outros falam, é uma questão muito estranha. David Paulison, com muita sabedoria, disse o seguinte: o rádio está ligado baixinho, mas está. Você está falando comigo. Os 3 lá atrás estão conversando. Eu escolho quem eu vou ouvir. É interessante que o David Paulison, ele é até formado em psicologia, fez lá muitos aconselhamentos, terapias, e depois se tornou um conselheiro bíblico por excelência, um homem de Deus. Escolha o que abrigar e acolher no coração.
Foi um dos conselhos mais preciosos e importantes que eu ouvi na minha vida, apesar de ser muito simples, do reverendo Roberto Brasileiro lá no IBEL. Antônio, ouça quem ouve Deus. Se nós olharmos para tudo quanto é lugar, querendo felicidade nessa vida, querendo satisfação, querendo aprovação humana, irmãos, nós não teremos gratidão, porque o mundo não irá oferecer isto. Expectativa humana, expectativa terrena, centraliza a sua vida em Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É para você esta vida de gratidão, de oração, de satisfação, de regozijo. Quando você tem união com Jesus, quando você se consagra a Jesus e quando você imita Jesus. Quem é grato? Quem se alegra no Senhor? Quem ora? Quem é cheio do Espírito Santo? Olha só, não apagueis o Espírito. Vamos olhar para o nosso coração. Será que eu estou cheio do Espírito? No fervor do Espírito? Se fôssemos comparar com uma chama, está ardendo, está alta, está forte, ou está aquela coisa assim, quase apagando? O Espírito não vai embora, mas a sua ação fica muito diminuída, apagada, fraca. E aí a pessoa diz, eu não sinto mais a presença de Deus, parece que o Senhor não fala mais ao meu coração. Vamos mudar isso. Vamos resolver isso na presença de Deus. Vamos ter o propósito de lermos a Bíblia diariamente este ano, de orar, de participar, de ouvir, de atender, de deixar as coisas deste mundo que não estão acrescentando, irmãos. Eu não sei como alguém consegue assistir televisão hoje. Pouco tempo eu já não aguento mais. Quando está em algum lugar assim. Ainda mais quando você está almoçando com alguém em algum lugar, fica aquele jornal, só desgraça em cima de desgraça e muita coisa falsa também. E depois propaganda, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Amado irmão, cuida do seu coração. Leia a palavra, ore, conversa com as pessoas, busque coisas boas, cuide do seu pensamento, cuide da sua cabeça, cuida do que entra aqui, cuida do seu coração, cuida da sua vida, para o Espírito Santo não ficar assim apagado. Uma vida apagada, um coração assim diminuído. Acaba com os vícios. Acaba. Firma o seu coração no Senhor. Seja cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. E é claro que Paulo vai sempre ligar a ação do Espírito à ação da palavra. Veja, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A ideia desse texto, irmãos, é o seguinte: julgue todas as coisas, fique com o que é bom. Abstende-vos de toda forma ou espécie de mal. São sentenças breves e parece que Paulo está atirando assim de uma forma aleatória, mas tudo tem relação aqui, irmãos. Porque eu não tenho uma vida fervorosa no Espírito se eu não tiver oração. Se eu não tiver contentamento em Deus, se eu não tiver gratidão. Então, é como uma corrente, tudo está ligado aqui. Se falta uma coisa na minha vida, vai descompensar a outra. Ouça a palavra. Retenha a palavra. Absorve a palavra. Absorva a palavra. Coloque dentro do seu coração e fica meditando, e voltando, e meditando novamente. Um professor de aconselhamento bíblico, já falecido, um homem de Deus, dizia o seguinte: quer ensinar
aconselhando a memorizar a Bíblia, diz o seguinte: qual o pecado que você precisa vencer? É esse. Vamos pegar alguns textos para memorizar. Depois das refeições, você lê 5 vezes. Café da manhã, almoço, café da tarde, se tiver, janta, à noite. Lê, e lê, e lê, e lê. E vê aquele desejo indevido de pecar. E fala o versículo, e fala o versículo, e fala o versículo, e fala o versículo. Não tem desculpa, dizendo que tem uma memória ruim, etc. Decora, absorve, se alimenta, lembra daquilo que leu pela manhã. Não deixa para ler no final do dia, quando já está cansado, o cérebro já foi fritado com as coisas dessa vida. Não, de manhã, se alimenta da palavra, ora, busca a Deus, mas não esquece, não deixa sumir aquilo que o Senhor falou ao seu coração através da palavra. Irmãos, esse é um dia de pararmos para pensar. O que está faltando na minha vida, afinal? Como eu tenho sido diante de Deus, da minha família, na igreja, na sociedade, diante dos homens? O que eu estou fazendo com a minha vida? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento para observarmos e termos esse discernimento. Como eu posso melhorar para a glória de Deus? Não é o outro, que nem Pedro. Senhor, e quanto a este? Pedro, estou falando com você. Deixa João quieto. Se eu quero que ele venha, eu vou voltar ou não, o que te importa? Pedro, eu estou falando com você. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Mas a nossa tendência é, quanto a este? Que Jesus estava confrontando o coração de Pedro. Pedro, você me ama? Ele perguntou 3 vezes. A grande questão que o Senhor coloca diante de nós é essa: você me ama? Como está o seu amor por Cristo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua paciência, tua compaixão. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. E muitas vezes a nossa vida está distraída demais e o Senhor envia um sofrimento para que nos aproximemos do Senhor e da sua bondade, Deus. Obrigado, Senhor. Como diz o hino, pela cruz, o sofrimento, as rosas, os espinhos. Recebe a nossa gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, Pai, o nosso pecado. Perdoa a negligência. Perdoa porque tivemos muita alegria nas coisas desta vida e às vezes pouca alegria em buscar o Senhor, meditar na palavra, orar, trabalhar na igreja. Perdoa, Senhor. Transforma o nosso coração em Cristo. Transforma, Senhor, a nossa vida. Nos dê esse entendimento, esse discernimento claro. Nos dê, Senhor, essa sabedoria para que sejamos completamente do Senhor, cheios do Espírito, cheios de alegria no coração em Cristo, uma vida marcada por oração, gratidão, comunhão com Jesus, absorvendo, lendo, retendo, memorizando a Tua Palavra, praticando a Tua Palavra e pregando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.